Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos estudando a lição da CPAD de adultos, né, do segundo trimestre de 2021, intitulada Dons Espirituais e Ministeriais. Se é a primeira vez que você está passando aqui pelo nosso canal, peço a você que se inscreva no nosso canal, pois toda semana nós estamos comentando as lições de adulto, né? E peço a você também que comente aí, dê seu comentário, compartilhe, deixe seu joinha para nos ajudar e nos incentivar cada vez mais para que nós possamos estar postando conteúdo com relevância para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Desta feita, nós estaremos estudando a quarta lição, que é intitulada Dons de Poder. O nosso texto áureo, ele se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É o apóstolo Paulo aqui falando aos Coríntios. Paulo, ele relata que a sua pregação, a sua palavra, ela não traz consigo uma base, um alicerce na sabedoria humana, né? Ela não vem com o poder persuasivo que demonstra que alguém tem uma capacidade eloquente de transmitir uma mensagem. Não, Paulo diz, a minha mensagem, a minha palavra, ela vem no poder do Espírito Santo, né? Vem na demonstração do Espírito e de poder, né? Qual o propósito? Para que a vossa fé ela não se apoie ou não se apoiasse em doutrinas ou em conhecimento ou em sabedoria de homens, né? Mas no poder de Deus. A verdade prática ela diz o seguinte: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. O objetivo geral da nossa lição é examinar os dons de poder. Os objetivos específicos estão divididos em 3 tópicos e são eles: definir o que significa dom da fé. O segundo, evidenciar biblicamente os dons de curar. E terceiro, discorrer a respeito do dom de maravilha. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, depois o versículo 9 ao 11. Como já é de costume, nós não fazemos a leitura para podermos ganharmos tempo no vídeo. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente de curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons, os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas?
Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja, se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Então, nós vamos estudar aqui, como nós já falamos, os dons de poder, né? E a Bíblia evidencia que o ministério de Jesus, ele foi marcado, né, por grandes operações de milagres enquanto ele aqui estava, né? E principalmente os de curar, né? Esse também fica evidenciado na igreja primitiva, né? Onde cura de cego, cura de paralítico, coxo, era algo comum, né? Porque eles tinham isso como um corriqueiro nas congregações, né? Então, a gente observa que o comentarista ele faz aqui uma indagação dizendo: se Jesus não mudou e se os dons ainda continuam sendo para a igreja, por que é que nós não estamos vendo tantas manifestações do dom de poder no nosso ambiente, né? Será por falta de conhecimento dos irmãos ou será por alguma mau uso, né, dos dons, das dádivas que Deus concede? A gente percebe, meus irmãos, que é algo possivelmente possivelmente que a falha, a falta desses dons, a gente observa que não está em Cristo, porque ele não mudou, né? Provavelmente Cristo não mudou, pois a Bíblia diz que ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. A Bíblia também afirma que em Cristo não há sombra de variação, então não tem problemas em Cristo, né? Essa falta de manifestações dos dons de poder na igreja não está atribuída a Cristo, né? Então vamos por outro lado, será que é por falta de conhecimento, né? Nós somos uma congregação, principalmente a Assembleia de Deus, que ela já tem 100 anos, né? Mais de 100 anos de idade. E com isso, né, ela já não é mais uma criança, né? Ela já tem um pouco de maturidade em relação aos dons, né? E muitas vezes são pregados, são ensinados a respeito dos dons. Então, não é falta de conhecimento a respeito do assunto. Então, o que é que está acontecendo? Primeiramente, nós vamos ver como está a intimidade da igreja de hoje quando comparada à igreja do Antigo Testamento, à igreja veterotestamentária, né? Como estamos vivendo o nosso cristianismo? Será que estamos no mesmo nível da igreja primitiva? Será que a nossa busca é de acordo com está de acordo com a igreja primitiva? Será que nós estamos buscando tanto quanto deveríamos buscar os dons espirituais, as manifestações de poder? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Por isso, Jesus muitas vezes ele mostra para nós a nossa deficiência, né? A deficiência, porque a Bíblia mostra para nós que a ciência tem se multiplicado, né? E a iniquidade, o pecado tem se multiplicado, inclusive dentro da própria igreja tem se multiplicado isso, né? E com isso vai esfriando aqueles irmãos que são mais suscetíveis na fé, né? Que são mais suscetíveis na fé e estão sofrendo. E por isso a Bíblia diz também que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Né? O amor de muitos esfriarão. O próprio Cristo disse: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Então, é justamente isso. Eu considero essa falta dos dons espirituais, essa falta de manifestações espirituais, justamente a frieza da igreja, né? A falta de intimidade com o Senhor. Então, nós vamos dar prosseguimento à nossa lição. Está aí a tabela, né? A tabela que nós já vimos na aula passada e vamos ratificar ainda que
a Bíblia ela não faz essa divisão. Essa divisão é feita pela teologia. Na aula passada nós estudamos os dons de revelação, né? Hoje nós vamos estudar os dons de poder, que consiste em fé, dons de curar e operação de maravilhas. O primeiro tópico da nossa lição diz o seguinte: o dom da fé. 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo de número 9. Diz mais assim: na epístola aos Hebreus, lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Hebreus, capítulo 11, e o versículo de número 1. Diz mais aqui: essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Né? A gente percebe então, irmão, que a Bíblia ela mostra para nós algumas categorias da fé. Né? Primeiro ela vai mostrar para nós a fé como Hebreus 11 e 1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa aqui é aquela fé que muitos de nós temos por esperança. Né? Nós temos a fé de que estaremos vivos amanhã. Nós cremos que Jesus ele está cuidando de nós. Né? Nós temos fé que iremos ao trabalho amanhã. Isso é chamado também de fé comum. Né? É a fé para vivermos o nosso cotidiano. Temos também a fé salvífica, né? Que essa fé salvífica ela é proveniente da proclamação do Evangelho. Né? Esta fé leva-nos a receber a Cristo como Salvador. Então, essa fé salvífica, ela vem de acordo com o que Romanos fala. Paulo fala em Romanos. Né? Paulo fala em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Né? Essa fé aqui, ela nos dá graça para que nós venhamos a crer, por exemplo, em João 3,16, venhamos a crer que Jesus Cristo pagou pelo nosso pecado. A gente vem a crer que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos livrar da morte eterna. Né? E também tem o dom da fé. Né? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a vida natural. Então, a gente já entende aqui que o dom da fé é diferente dessas demais fé, também é diferente da fé como o dom, da fé como fruto do Espírito. Né? Então, é uma fé diferenciada. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação divina entre os homens. Né? Então nós aprendemos lá em Hebreu, na Galeria dos Heróis da Fé, nós vemos que essa fé faz-nos com que a gente entenda que todo o poder pertence a Deus, né? Todo o poder pertence a Deus, que é Deus que é poderoso para fazer todas as coisas que nós pedimos. Ele está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. E essa fé, ela é fundamental para que nós possamos ver, né, as operações de Deus na nossa vida, para que nós possamos receber de Deus aquilo que nós precisamos. Né? A Bíblia fala que Jesus, ao retornar para a sua terra, diz a Bíblia que ele não pôde fazer muitas operações ali, porque faltava fé ao povo. Jesus não fez, é a única vez que eu vejo a Bíblia colocar essa expressão falando a respeito de Jesus, dizendo que ele não pôde, mostrando uma incapacidade em Cristo. Né? E qual era a causa de Cristo não poder fazer milagres naquela cidade? Justamente a falta de fé. O povo não cria, né? Não acreditava
E como diz a Bíblia, sem fé é impossível agradar a Deus. 1.2. A fé como dom. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa convenção, a fé salvífica. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Então, a fé como dom, ela tem esse diferencial, né? Ele tem esse diferencial de que a fé, né, a fé salvífica, ela gera em nós essa certeza, a convicção de que o sacrifício de Cristo pagou pelos nossos pecados, né? E igualmente se diferencia da fé como um fruto, né? Então a fé como dom, ela é diferenciada nisso, né? Como nós já vimos. Nós vamos ver agora, e qual é a diferença nisso? Vamos ver. O dom da fé é diferente, por quê? Porque ele é a capacidade, esse dom é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja, né? Então, esse dom da fé aqui, ele tem esse diferencial. Por quê? Porque o dom da fé, a fé salvífica, ela vai gerar em nós, né? Ela vai gerar em nós uma mudança, ela vai gerar em nós um poder para que nós possamos crer, né? Que o sacrifício de Cristo ele é suficiente para pagar pelos nossos pecados, né? E a fé como dom, né? A fé como dom, de acordo com Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade em especial, né? Então, é uma fé que transcende, né? Ele vai transcender as coisas naturais, a esfera natural. Ele vai operar de uma maneira sobrenatural, algo que é extraordinário. Ela vai ocasionar em nós ou naqueles que estão à nossa volta uma situação ou uma oportunidade especial que somente essa fé pode nos conceder, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. No tópico 3, ele vai mostrar alguns exemplos bíblicos do dom da fé. Diz assim: quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis, né? Então, aqui a gente percebe aqui que em meio a toda aquela situação, a gente percebe que Moisés conseguiu enxergar antes de que a ação de Deus fosse fato. Essa fé como dom, esse dom da fé, ele faz gerar em nós uma certeza de que a mão de Deus vai estar sempre pronta a nos ajudar. Observe que antes do fato ocorrer, antes do mar se abrir, Moisés já estava convicto, né, convicto que o Senhor pelejaria por eles, né, que o Senhor estaria guerreando aquela batalha e estaria cuidando deles. Antes que a mão do Senhor se movesse, Moisés já estava crendo. A fé dele era uma fé viva, né? Era uma fé viva. Olha só o que diz: Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa amostra bíblica do exercício
do dom da fé. Um ponto também que eu acho muito interessante é o que demonstra que a fé como dom, ela faz você ver aquilo que ainda está oculto, né? Aquilo que ainda não se materializou. O dom da fé, ela faz você crer nessa ação de Deus, mesmo sem que você esteja vendo. Um exemplo disso também nós vemos lá no livro de 1 Samuel, na história de Ana. Na história de Ana vai dizer que Eucana, né, todo ano ele subia ao monte e agradecia pelos filhos de Penina, mas também esse mesmo Elcana que sabia que Ana não tinha filho, esse mesmo Elcana que sabia que Ana era estéril, esse mesmo Elcana que sabia que Ana não podia gerar filhos, ele ia lá e ele ia lá agradecer a Deus pelos filhos também de Ana, né? Ou seja, ele estava acreditando que Deus iria agir. E essa fé era tão grande nele que ele agradecia a ponto de Deus ver essa fé e conceder o desejo do coração dele, né? Então a fé como dom, ela tem essa característica de fazer com que o crente ele perceba, ele veja aquilo que ainda é invisível, aquilo que Deus ainda não fez, mas a fé é tão grande que ele acredita que Deus vai fazer. Segundo ponto da nossa lição diz: dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Então, a gente observa a primeira coisa que nós observamos aqui é que são recursos, né? São recursos de caráter sobrenatural, né? É algo que não vem na esfera natural, é sobrenatural. Para quê? Para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Agora, uma observação que é muito importante: assim como os dons de revelação que foi na aula passada, estava dons no plural. Também de cura está no plural. Dons de revelação e dons de curar. Agora, por que também no plural? Exatamente pelo mesmo motivo dos dons de revelação. Acredita-se, alguns teólogos acreditam que está no plural porque existe vários meios pelos quais o dom de curar é manifesto, são manifestos. Acredita-se que algumas pessoas têm a virtude para curar um determinado tipo de doença e outro determinado tipo de outra doença. Então, por isso, nós vemos aqui a expressão no plural, né? Vemos a expressão no plural. Outro ponto que vale muito bem a gente salientar é que não é propósito dos dons de curar gerar na igreja ou criar na igreja algum tipo de espécie de curandeiro gospel. Não é propósito dos dons de curar. Ou seja, nem toda vez que essa pessoa orar e Deus realizar um milagre, não significa dizer que todas as vezes vai acontecer um novo milagre, né? Porque quem cura é Deus, né? Quem cura é Deus. Ele decide, ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, da sua vontade soberana, né? E no momento certo, né? Então é Deus quem cura. Ninguém pode garantir é, que Deus vai curar na hora que Ele disser. Não, ninguém pode garantir que Deus vai fazer uma manifestação espiritual na hora que Ele quiser, né? É Deus quem decide, é Deus quem decide fazer o milagre na hora oportuna, né? No Antigo Testamento, no Antigo Testamento,
No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso manifestou-se ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara, né? Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 15, o versículo 26, e Salmos 103, e o versículo de número 3. Né? Então a gente observa que essa, essa cura, né? Essa cura tanto é física quanto espiritual, que é a mais importante, né? Cristo cura a alma e também cura o corpo, né? Cura o corpo. A concessão desses dons à igreja, a concessão desses dons à igreja deve ser a necessidade de no evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Marcos capítulo 16, versículo 17 a 18, né? Então, essa cura, né, é uma evidência, essa cura evidencia o poder da pregação do Evangelho. Esse é o propósito desses dons virem até a igreja, né, desses dons serem concedidos à igreja. É justamente para evidenciar que esse Evangelho é de poder, que esse Evangelho ele tem poder para mudar. E a partir do momento que uma pessoa se entrega ao Senhor por meio do arrependimento, lembre-se que arrependimento é o primeiro passo que se dá para aproximar-se de Cristo, né? E aproximando-se do Senhor, nós somos direcionados a buscar os dons do Espírito, né? Somos direcionados a buscar esses dons do Espírito para que possamos, através dele, proclamar também o Evangelho de Jesus Cristo. 2.2 A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Então, tem muitas igrejas por aí que dizem que o crente ele não pode adoecer, que pregam que o crente, quando ele vem a adoecer, é porque ele está sonegando o dízimo, é porque ele está vivendo em pecado. Então, isso está errado, né? Isso está errado. O crente ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Isso mostra para nós que nós ainda estamos vivendo em um corpo corruptível, né? Estamos vivendo em um corpo corruptível que ainda necessita passar por uma transformação, né? A cura ela é uma consequência da sua real conversão, né? Primeiro, em alguns casos, primeiro vem a convenção e depois vem a cura, né? Não necessariamente desse mesmo jeito, né? Muitas vezes tem muita gente que é curada e logo após essa cura ela recebe a Cristo como Salvador, né? Mas sequencialmente e majoritariamente primeiro vem a convenção, né? Essa é a ordem, né, que Jesus trabalhava. A gente percebe isso em Marcos capítulo 2, na ação daquele paralítico. É o paralítico que desceram ele pelo telhado e Jesus olhou para ele e disse que estariam perdoados os seus pecados, estão perdoados os seus pecados. Ou seja, a necessidade, o que aquele paralítico queria, era a cura para as pernas. Mas Jesus de imediato oferece a cura para a alma, né? Que é a prioridade do Evangelho, é pela alma do cristão, é pela alma do ser humano, né? Então, é justamente isso que Jesus tinha como prioridade
a alma. A cura é uma consequência da sua conversão a Cristo, né? A cura é uma consequência da graça manifestada na vida do ser humano. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligia a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos, capítulo 8, e o versículo de número 23. Enquanto não recebemos o novo corpo mortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. Como nós já vimos, nós estamos ainda em um corpo corruptível, né? E se faz necessário a nós que nós venhamos a receber esse novo corpo que é incorruptível. E estando uma vez nesse corpo que é incorruptível e imortal, faço questão de frisar aqui a palavra imortal, né? Imortal é diferente de eterno, né? Grave bem isso, imortal é diferente de eterno. Nós vamos receber um novo corpo imortal e não eterno, né? O corpo que nós vamos receber não é eterno, porque a eternidade é um atributo que pertence apenas a Deus. Somente Deus é eterno. Então, o que nós vamos receber? Nós vamos receber um corpo imortal, né? E qual é a diferença de corpo imortal e de eternidade? O que é imortal, uma vez ele teve início, né? Uma vez ele teve princípio, mas agora ele tornou-se imortal. Ele teve começo, mas não terá fim, né? E eternidade? A eternidade é justamente por isso. Ela não teve começo e também não terá fim. Assim, é um atributo exclusivo de Deus. Deus não teve começo, não teve princípio e não terá fim. Portanto, nós vamos receber um corpo imortal. Nós seremos imortais e nunca seremos eternos, porque a eternidade é um atributo que pertence apenas a Deus. 2.3. A necessidade desses dons. A necessidade desses dons. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus, né? Então, veja bem, nós entendemos, em alguns anos atrás, tinha-se em mente que a ciência era contra a religião. Era até um adágio popular afirmar que religião e ciência não se entram no mesmo assunto, né? Não entram na mesma conversa, porque dizia-se que a ciência era contra a religião. E esse pensamento está errado, porque a ciência não é contra a religião, né? Pelo contrário, a ciência é conhecimento. A palavra ciência significa conhecimento. E todo conhecimento ele vem de Deus, né? O conhecimento ele vem de Deus, é Deus que concede o conhecimento. Porém, existem alguns cientistas que são contra alguns religiosos, né? E alguns religiosos que debatem contra alguns cientistas. Entretanto, a ciência em si mesma, ela corrobora aquilo que a Bíblia diz, porque a ciência ela vem de Deus, a sabedoria e a ciência ela vem de Deus. Então a ciência hoje, elas estão no mesmo pensamento, né? No mesmo pensamento da religião, reafirmando aquilo que Deus fala a seu respeito. A humanidade precisa compreender
a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, né, visando o bem-estar de todos, né? Então, a ciência ela precisa, né, a ciência, ou melhor dizendo, os homens, a humanidade precisa entender que com isso nós vemos que a capacidade dos cientistas é uma ação da misericórdia de Deus, né, na vida dos cientistas. É uma ação do amor, né, da misericórdia de Deus, visando cuidar do ser humano. Então, nós percebemos que, por exemplo, essa vacina que em tempo recorde, né, essa vacina contra a Covid-19, ela foi trabalhada e está à nossa disposição da sociedade em tempo recorde, né? Então, de onde vem essa ação? Se não a mão de Deus agindo em prol da humanidade, né? Então, a ciência, os cientistas devem se conscientizar de que existe esse Deus que tem todo o controle, né? E que a humanidade precisa entender que esse Deus ele controla todas as coisas. Alguém pode pensar que Deus perdeu o controle da situação, mas Deus nunca perdeu o controle de nada, né? Diz mais aqui, quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem poder de sanar todas as enfermidades. Então aqui a gente fica claro e evidente que todo o poder pertence a Deus, né? Jesus mesmo falou, é-me dado todo o poder no céu e também na terra, né? É-me dado todo o poder no céu e também na terra. Então vale a pena a gente entender que Jesus, Deus está séculos à frente da ciência do homem, do conhecimento do homem. É preciso que o homem, que a humanidade entenda isso. Exemplo, das grandes descobertas da ciência dos últimos tempos é a chamada célula-tronco, né? E descobriu-se que essa célula-tronco, dela pode-se fabricar tecidos de qualquer órgão do corpo humano, né? E foi perguntado aos cientistas, disseram, onde se encontra no corpo humano a maior quantidade de células-tronco? E afirmaram que é na costela, no osso, na medula óssea da costela, né? Então, a gente fica claro e evidente que Deus já sabia onde estava concentrada a maior parte da célula-tronco do ser humano, né? Quando ele fez, Eva tirou da costela de um homem e criou não apenas um órgão, mas criou um ser humano completo. Então, é evidente que Deus está sempre à frente de todo o conhecimento da ciência do ser humano. O dom de operação de maravilhas, 1 Coríntios capítulo de número 12 e o versículo de número 10. 3.1. O dom de operação de maravilhas. Diz mais aqui. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano, né? O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis, né? Então, é algo que vai além do natural, né? É algo que vai além do natural. Por exemplo, transformar água em vinho, né? Nós sabemos que são duas composições totalmente diferentes e uma precisa de tempo, né? E sem contar que transformar água em vinho precisa de tempo, né? Então é algo
extraordinário, né? Algo que foge o poder e a razão humana, né? A gente percebe também outra capacitação do dom de maravilha, é justamente o que ocorre no mar, né? Quando Jesus caminha sobre as águas. Isso aqui foge à razão humana, foge à lógica humana, né? Então aqui é algo extraordinário. A operação de maravilhas, esse dom, ele faz acontecer algo que transcende a mente humana. 3.2 Exemplos bíblicos. A manifestação, o ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e este logo se aquietaram. Mateus 8, 23 a 27. O nosso Senhor atestou por muitas vezes que o poder sobre a natureza criada, seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. João 1 e 3. Então, a gente fica claro e evidente aqui que esse poder extraordinário, né, Jesus ele demonstrou para nós, fez uma demonstração dos dons de operação de maravilhas, né? Jesus andou sobre as águas, ele vencendo assim a lei da gravidade, né? Vencendo assim a lei da gravidade. Então é algo extraordinário, né? Extraordinário a ação dos dons de operação de maravilhas, né? E ele atestou o seu poder sobre a natureza, demonstrando que tudo pertence a ele e foi criado por ele, né? Podemos destacar outro exemplo de operação de maravilhas no ministério de Jesus, a ressurreição do filho da viúva de Naim, está lá em Lucas 7, 11 a 17, a ressurreição da filha de Jairo, está lá em Marcos 5, versículo 21 a 43, e a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Então, durante o seu ministério terreno, Jesus ele ressuscitou essas 3 pessoas, né? O filho da viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro e a filha de Jairo. Foram essas 3 operações de maravilhas em ressurreição que Jesus afirmou. Então, fica aqui evidenciado o seu poder, né? O seu poder sobre a morte, né? O seu poder sobre a morte. Aonde Jesus chega, a morte ela sai. A gente observa aqui uma coisa, que Jesus para a filha de Jairo, Jesus olha e diz, ela apenas está dormindo, e fala com ela dizendo, desperta, né? Talita cumi, significando, dizendo, menina, desperta, né? Então ela está dormindo. Jairo, quando ele vai falar de Lázaro, melhor dizendo, ele diz, Lázaro, saia para fora, ou seja, você está apenas na caverna, né? Então a morte para Jesus aqui, com a filha de Jairo, era apenas um sono, né? Era apenas um sono, ou seja, ele demonstrando que ele tinha controle e poder sobre a morte. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para ele nada é impossível, né? Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à igreja a fim de que atue no mundo moderno com poder e graça, né? Com poder e graça. Tudo, irmão, tudo vem pela graça de Deus. Tudo é pela graça. Nós estamos vivos, é pela graça, né? Então, o dom de Deus não é para que as pessoas comecem a idolatrar alguns homens que em dado momento orou e houve uma manifestação de poder, houve uma manifestação do dom de cura. Não,
O objetivo não é endeusar essas pessoas, né? Porque nós estamos aqui vivendo pela graça de Deus, né? Pela graça de Deus. 3.3. Antes desse 3.3 aqui, irmãos, vale ainda salientar que os dons foram dados para a igreja, né? Ninguém pode tomar posse daquilo que não é seu, né? Os dons é dado para a igreja e, e, é, e essas manifestações são através do homem, né? Através do homem. Não significa dizer que o dom é dele, né? Ele não faz uso desse dom na hora que ele quer, no momento que ele quer. Não. É Deus quem decide e quem faz na hora que ele quer fazer, né? Vamos lá, agora sim, 3.3. Distorções do uso dos dons de curar e de operações de maravilha. O cristão não tem autorização divina para determinar ou exigir a cura de enfermos. Isso nós vemos em algumas igrejas, por exemplo, as igrejas neopentecostais, que têm a mania errônea de querer determinar, né? Quando eu determino, eu estou dizendo que eu tenho autoridade para determinar, né? Eu determino a cura. Onde foi que Jesus outorgou para nós essa autoridade de determinar, né? Ele sempre diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, né? A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha, né? Não se dá em forma de barganha, não se dá para a gente querer demonstrar uma santidade em troca de proveitos próprios, né? Em troca de proveitos que muita gente tem feito, né? Usado os dons para o seu bel prazer, né? Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como os discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. Então, nós estamos vivos, irmãos, pela graça e pela misericórdia de Deus. Nós nunca que podemos exigir de Deus alguma coisa, né? Tem um famoso pastor que diz que ele estava afirmando no seu programa de televisão, dizendo que era desnecessário pedir, porque Jesus tinha obrigação, né, de dar aquilo que ele prometeu. Então, é como se fosse colocar Jesus agora no lugar de servo e o ser humano no lugar de senhor, né? Então, é totalmente contrário aos princípios bíblicos. Jesus, Deus, ele é Senhor e nós é que somos os servos. Tem gente que pensa que se ele não for para a igreja glorificar o nome do Senhor, Jesus vai diminuir a sua divindade. Não, isso não vai acontecer, né? Nós é quem precisamos de Deus, né? Nós é quem precisamos. Se ele fizer, devemos dar glória a Deus. Se ele não fizer, nós devemos continuar dando glória a Deus, porque nós é quem precisamos dele, né? É, Cristo, ele nos ensinou que nós devemos orar pelos enfermos. Vimos isso lá em Tiago, capítulo 5 e o versículo 14 e 15, né, que nós devemos a oração da fé, ela que vai curar o enfermo. Outro ponto que vale a pena salientar é, muitas vezes, alguém quer procurar apenas o presbítero para orar pelo enfermo. Isso aqui, irmão, não é regra para você ir apenas buscar o presbítero para orar pelo enfermo.
Não é apenas o presbítero que tem intimidade com Deus. Se você tem intimidade e está em comunhão com Deus, você pode orar e, se for da vontade de Deus, um milagre vai acontecer, né? Então, não é uma prerrogativa apenas para os presbíteros. Outro ponto, se não tiver o azeite ou o óleo, né, não vai, o milagre não vai acontecer de forma nenhuma. Se não tiver o azeite, não é o azeite que vai curar, não é o presbítero que vai curar. A Bíblia diz: e a oração da fé vai curar o enfermo. Então, se não tiver o azeite, não precisa. Eu digo isso porque a gente observa muitos irmãos nos finais dos cultos pedindo oração e vão à procura de quem tem o azeite, né? Então, qual é a função do azeite? É apenas aguçar a nossa fé, né? Então, a cura não vem através do azeite. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Viva aí Tiago, capítulo 5, versículo 16. E independe de ter dom ou não. Ou seja, não significa dizer que a cura vem através daquele que porta o dom. Não. Não precisa ter o dom para Deus fazer um milagre, né? Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Mateus 16, 18, né? E isso independe se tem dom ou não. Nossa responsabilidade é orar pedindo, não ordenando, né? Pedindo, não exigindo. A cura, né? Quem sara o quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus, né? Então, o nosso dever é pedir e não exigir, né? Deus é quem tem todo o poder no céu e também na terra. O crente que impõe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Então, essa pessoa que recebeu esse dom de cura e colocou a mão sobre o enfermo e esse enfermo foi curado, isso não faz dele alguém mais santo do que outro. Isso não faz dele alguém especial, né? Não. Ele é um ser humano igual a qualquer um de nós, sujeito às mesmas falhas. O que é que ocorreu? A graça de Deus foi manifestada. Tudo é pela graça, né? E esse irmão, ele não pode ser motivo de idolatria, né? Esse irmão não pode se tornar ali o curandeiro da igreja, né? Nem podemos imaginar que nem podemos imaginar porque aconteceu o milagre daquela vez, sempre haverá outros milagres. E isso é claro, né? Não se pode dizer que se acontecer uma vez, vai acontecer de novo. Ninguém pode vender, né? Vender, vou usar essa expressão, ninguém pode vender uma ação de Deus, né? Nem determinar que Deus vai agir naquele momento que ele está especificando, que o pregador está especificando, né? Então, é Deus quem decide a hora de agir, né? Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor e não o homem, né? Então, nós devemos estar totalmente dependentes do homem, né? De Deus, ou melhor dizendo, devemos estar totalmente dependentes de Deus quando se trata de nossa vida espiritual. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horário para sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Não se pode determinar a hora que Deus vai agir, né, nenhum momento, nem como Deus vai agir, né? Porque isso aqui é Ele quem decide, né? É Ele quem decide. A nossa conclusão, ela diz o seguinte: Deus pode conceder aos seus servos o dom da fé, dons de curar e de operações de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder
contribui para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem recursos, para obterem recursos financeiros, né, e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio, né? Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Então está, irmãos, a nossa conclusão. Peço a você aí que se inscreva aí no nosso canal, nos ajude, né? Desculpem as falhas aí, mas que para tudo venha ser feito para a glória do nome santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.